Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no nosso canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer algo um pouco diferente do que a gente tem feito até então aqui nessa plataforma. Porque basicamente, assim, já sendo bem sincero, é um vídeo que não tem um roteiro preparado aqui, não tem um estudo na minha frente. É mais uma conversa franca, tentando trazer algumas reflexões, alguns encorajamentos para nós. E eu decidi trazer esse vídeo mediante, sei lá, a pessoas que eu conheço pessoalmente, a relatos que a gente vê na internet, também no contexto do país em que nós vivemos, sobre onde muitas pessoas têm dificuldade de entendimento, dificuldade de compreensão. E aí, por isso, eu gostaria de trazer eu gostaria de trazer esse vídeo para nós, que eu acredito vai ser bom para mim, vai ser bom para você também. E hoje, basicamente, o que nós vamos falar é sobre nós não desistirmos de ler a palavra de Deus. Sobre nós estarmos constantemente nos esforçando para ter contato com o Senhor, para nos relacionarmos com o Senhor a partir das Sagradas Escrituras. Então, basicamente é isso que nós vamos falar. Então, fica aqui que eu acredito que vai ser uma bênção para você. Então, vamos lá. Bom, é muito comum a gente encontrar, principalmente no início do ano, é, todo mundo muito motivado a ler a palavra de Deus, porque quando vira o ano é um novo ciclo, a gente tem aquela sensação de tipo assim, cara, eu tenho mais uma oportunidade de fazer algo bom pra mim, de fazer algo bom pro meu relacionamento com o Senhor. E aí, a gente às vezes entra em planos de leituras, ou a gente coloca certas metas, né, sobre ler um número específico de capítulos e por aí vai. Só que escrever uma meta ou traçar uma meta e cumprir essa meta são coisas completamente diferentes. E justamente nesse processo de, tipo assim, pô, eu vou cumprir essa meta, eu vou conseguir realizar isso aqui que eu tô planejando. E aí as pessoas começam a observar que não é tão fácil, que é um pouco penoso e difícil para chegar a esse lugar de metas cumpridas, metas batidas. E aí as pessoas vão se desanimando e tudo mais. Só que a primeira coisa que eu acho que eu gostaria de trazer para nós é que a palavra de Deus, ela não é simplesmente uma meta a ser batida, sabe? Claro que a gente pode se inscrever, planejar, ter um alvo, ter um objetivo, quantificar esse objetivo em números, né? Claro que isso é muito bom, isso estimula, isso ajuda. Só que ler a palavra de Deus, ela não é apenas uma meta onde você dá um checklist ali. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela é muito mais profunda do que isso. Por exemplo, é muito comum você encontrar estudiosos ou teólogos ou pastores, quando vão falar sobre a palavra de Deus, eles correlacionarem a leitura da palavra de Deus sobre comer, né? Se alimentar no dia a dia. Porque para pensar, quando você tá com fome ou algo do tipo, você simplesmente vai lá e se alimenta. Você não coloca assim uma meta, hoje eu vou comer X vezes por dia. Não, cara, você simplesmente come. Não há um esforço, uma projeção para você comer. Pelo contrário, né? Normalmente o que a gente faz é uma meta para a gente comer menos, porque na maioria dos casos a gente tem uma tendência a sempre comer mais, a sempre desejar mais. Não é à toa que o Senhor colocou a gula como um pecado, né? Mas voltando, a palavra de Deus, ela não é simplesmente uma meta. Ela, para o cristão, ela precisa estar nesse âmbito, sabe? Aonde a gente simplesmente vai até a Escritura e lê. E talvez a primeira coisa que faça a gente desanimar da palavra de Deus é a gente admitir que talvez falta pouca fome nossa em buscar a Deus.
Talvez falta pouca fome nossa de ir até as Escrituras. E talvez essa fome, ela tenha faltado na nossa vida justamente porque a gente não compreende a posição ou o lugar que as Escrituras encaixam na vida daquele que foi alcançado por Cristo, daquele que é salvo, daquele que é cristão. E assim, como eu disse, pessoal, não tem roteiro para esse vídeo, mas já logo de cara é essa palavra que fica para nós, sabe? Talvez a gente tá desistindo muito fácil de ler a palavra de Deus porque tá faltando uma certa fome. E sabe, e quando falta fome em nós, pelas coisas do Senhor, por conhecer mais a Deus, é talvez porque a nossa admiração, a nossa devoção, o nosso temor, o nosso amor a Deus tem se esfriado. Então, em primeiro lugar, será que você não tem desistido de ler a palavra de Deus porque o seu amor a Ele não tem esfriado? Porque há pouca fome em você? E sabe, se estiver, reconheça isso. Não tenha vergonha de se humilhar diante do Senhor e falar assim: Pai, realmente eu tenho negligenciado a Ti, eu tenho negligenciado a Tua palavra no meu dia a dia. Traz em mim novamente o desejo, a fome de Te conhecer mais. Porque quando a gente age em humildade, o Senhor encontra um caminho aberto para Ele derramar e gerar essa fome, sabe? Então, primeiro convite desse vídeo, na realidade, é você se autoavaliar. Será que você não tem desistido de ler a palavra de Deus porque há uma falta de fome em conhecê-lo? E aí, o que eu disse anteriormente, talvez essa falta de fome ela exista porque a gente não compreende o lugar que a palavra de Deus tem na nossa vida. Olha só o que está falando no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse versículo aqui está sendo muito claro de que a palavra de Deus é ela que nos conduz aonde nós vamos, aonde nós andamos. E por que isso é importante? Porque a palavra de Deus ela é como um norte para nós. Um norte, isso aqui é muito forte, é um norte não apenas sobre discernimento do aonde ir, com quem andar e tudo mais. Mas ela é um norte no nosso conhecimento sobre Deus. Ela é um norte nesse caminho de conhecer ainda mais a pessoa de Deus. Só que o que acontece? Falar que é importante conhecer a pessoa de Deus para alguém que não o ama não surte nenhum efeito. E aí eu acabo meio que voltando pro ponto anterior. Irmão, será que o seu amor por Deus não tem esfriado? Porque se você ama Ele, se você admira quem Deus é, se você o teme, você vai querer conhecê-lo. Eu já citei esse exemplo em vários contextos, em conversas informais, em pregações, em estudos. E é o seguinte, quando você ama alguém, quando você gosta de alguém, você quer estar perto dela, você quer conhecer ela, você quer saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela faz, você quer estar junto dela. A mesma coisa é para com o Senhor. Conhecer a pessoa de Deus é uma das atividades mais belas que um ser limitado como nós pode viver aqui nessa vida. Porque, olha só que interessante, Deus que é um ser supremo, ele se dá a conhecer a criaturas limitadas, finitas como nós. E aonde ele se dá a conhecer? A partir da palavra de Deus. E aí, nesse caminho de conhecer a Ele,
O que que nós ganhamos de recompensa? Direcionamento sobre nossas decisões, direcionamento sobre os nossos pés, luz para os nossos caminhos, como diz o Salmo aqui. Esse é o lugar de importância da palavra de Deus. Por isso que a gente não pode, como eu disse anteriormente, desistir de ler a Bíblia. Porque quando você desiste de ler a Bíblia, você está afirmando que você está desistindo de conhecer a Deus. Você está afirmando que você está desistindo de ter uma luz em seu caminho, de ter uma lanterna forte que mostra para você os buracos, que mostra para você as curvas que você precisa ter na sua vida. Imagina como uma estrada onde você está seguindo ali com o seu carro e aí ali vai ter buraco, ali vai ter lombada, ali vai ter curva, ali vai ter várias coisas. E o que vai mostrar esses sinais de atenção, que vai direcionar você nesse caminho, é esse farol que nós chamamos de palavra de Deus. Por isso, não desista de ler a Bíblia, porque se você desistir de ler a Bíblia, você vai estar afirmando a sua desistência em conhecer a Deus e ter luz para os seus pés e luz para os seus caminhos. Isso é muito poderoso, irmão. Muito poderoso. Sabe, e aqui vem um outro ponto. É claro que ler a Bíblia é algo penoso, é algo custoso, é algo que não é tão simples quanto parece. Só que, conforme você vai lendo a palavra de Deus, conforme você vai se alimentando dela, você vai cada vez mais tendo mais vontade de ir até ela, de se alimentar dela. Só que o que acontece? A gente abandona o processo muito rápido. A gente abandona o processo muito rápido. Qualquer falha que a gente tem, a gente desiste de ler. Qualquer dia que a gente, hoje eu não consegui ler, e aí a gente vai se perdendo, irmão. Não tenha vergonha de recomeçar. Recomece quantas vezes for necessário. Recomece quantas vezes for necessário, não apenas recomeçar, mas dar sequência sabendo que haverão pausas, haverão incidentes, haverão imprevistos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô da mesma forma que eu tô falando para vocês isso, eu também falo para mim sobre não desistir da palavra de Deus, e eu coloquei como meta esse ano de ler mais a Bíblia, né? Porque ano passado eu particularmente, fazendo uma retrospectiva, foi um ano bem fraco meu, assim, de leitura bíblica, perto do que eu já tive em outros anos. E aí eu falei assim, cara, esse ano não me pega mais, eu vou mudar e eu vou ter uma vida nova com a palavra de Deus, com a leitura bíblica, né? E aí, vou dar um exemplo aqui. Eu tô lendo, por exemplo, Isaías, né? O livro de Isaías. E aí, teve uma sexta-feira esse ano que eu li, se eu não me engano, 4 capítulos. E aí, eu li isso na sexta, aí sábado e domingo, tipo assim, eu tive um final de semana muito agitado, e aí eu acabei não lendo. E aí eu, por exemplo, eu tinha lido do capítulo 10 até o 13, se eu não me engano. Na segunda-feira eu fiquei sábado e domingo sem ler, eu continuei do 13. Falei assim, Senhor, infelizmente esse final de semana não consegui ter tempo contigo, mas Pai, eu vou continuar da onde eu parei e que o Senhor possa receber a minha oferta como o melhor que eu pude entregar na semana passada e nessa semana. E eu continuei do 13. Isso é você dar sequência, isso é você manter um certo ritmo, sabendo que muitas vezes na nossa rotina vão ter coisas que vão acontecer para além do nosso controle. E aí, o que acontece? Desde quando eu iniciei esse propósito, né, no início do ano, no começo do ano, desde quando eu iniciei esse propósito, cada vez mais tem diminuído essas pausas. Por quê? Porque vai se tornando uma coisa natural para mim, tá se tornando uma coisa natural para mim, que até quando tem imprevisto, até quando fica complicado, eu vou lá, dou um jeito e leio a Bíblia. Nem que for um capítulo. E o engraçado é que eu tenho percebido até a minha concentração melhorar.
Porque quando eu fui começar de novo esse processo, eu tinha muita dificuldade de me concentrar rápido, sabe? Porque, como eu disse, ano passado foi um ano tenebrosíssimo para minha leitura bíblica. Eu não fui exemplo para ninguém. Se eu pudesse apagar o ano passado disso tudo, eu apagaria. E aí o que acontece? Esse ano eu encontrei uma certa dificuldade de concentração. Só que conforme eu tenho permanecido, feito essas sequências, a minha concentração tem melhorado, tem se ampliado. Sabe? Isso é muito importante. Não desista por conta desses imprevistos, por conta dessas pequenas pausas. Continua, irmão, dá sequência. O importante é você não desistir. E aí, acho que talvez seja a última coisa que eu vou falar nesse vídeo, é justamente sobre a questão da meditação. Por que a meditação ela é importante principalmente para esses momentos de pausa? Para esses dias que você acaba não lendo a Bíblia por conta de alguns imprevistos. Porque a sua mente, ela se mantém conectada àquilo que você leu. E o que seria meditar? Eu gosto muito de falar sobre meditação, sobre a questão do ruminar da vaca. Sabe quando o ruminar, para quem não sabe, é um processo onde a vaca ela come o capim, aí da boca dela ela vai lá pro estômago, fica lá um pouco, depois essa comida volta e ela continua mastigando aquilo. Então, ou seja, o meditar dentro dessa figura aqui da vaca comendo o capim, seria você estar com aquela palavra ali dentro de você, se você se alimentando dela, sabe? Você ficar pensando nela, sabe? Você orar dentro daquilo que você leu. Até porque nesse processo de meditação, você não apenas se mantém conectado com aquilo que você leu, mas você vai sendo transformado pela leitura da palavra de Deus. E aí sabe qual que vai ser um dos benefícios disso? Você não vai desistir. Quando você voltar para ler a palavra de Deus de novo, quando você voltar para ler a Bíblia de novo, você vai estar com aquilo mais fresco na sua memória. Só que o que muitos de nós fazemos? Não meditamos, nós não pensamos no que a gente leu, a gente não pensa naquilo que o Senhor falou conosco a partir da Bíblia. E aí vão aparecendo coisas que vão nos levar a desistir da palavra de Deus. Então, elucidando, né, trazendo um pouco desses pontos, desse lugar de importância e talvez até uma dica, né, sobre não desistir e tudo mais, eu finalizo o vídeo repetindo isso. Não desista de ler a Bíblia. Não desista de ter a sua leitura devocional. Você precisa se alimentar do céu, irmão. Você precisa se alimentar do Senhor. Você precisa conhecê-lo ainda mais. E aonde está o verdadeiro conhecimento de quem Deus é? Nas Escrituras. Na Palavra de Deus. Irmão, independente da onde você parou, independente de como está o seu ânimo, sabe? Eu acho até importante falar isso aqui. Independente de como está a sua vontade. Não é sobre querer, irmão. Não é sobre querer. Não é sobre querer. É sobre desenvolver uma relação de amor com o Deus que te salvou. É você desenvolver esse conhecimento da pessoa de Deus. Você não precisa estar bem para isso. Pelo contrário, você indo mal a palavra de Deus, você indo desanimado, você indo triste, lá é o melhor lugar para que você seja curado, lá é o melhor lugar para você ser transformado, lá é o melhor lugar para você receber um novo ânimo. Só que para que você receba isso, você não pode desistir de ler a Bíblia. Amém? Então, basicamente é isso, irmão. Não desista. A palavra de Deus precisa ser uma das maiores prioridades na sua vida. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Se você gostou, se você está saindo daqui encorajado a ler mais a palavra de Deus, manda para os seus amigos. Melhor, vou te dar uma ideia aqui. Manda para os seus amigos e fala assim, cara, vamos fazer um plano de leitura junto, eu e você.
Nós não vamos desistir de ler a Bíblia. A gente conversou e tal, esse ano vai ser o nosso ano, um ano que a gente vai ter a nossa melhor leitura da palavra de Deus. Manda para ele. Manda para alguém que talvez comentou com você essa semana, que estava com dificuldade, que estava se sentindo desanimado, não sei o que e tal. Manda para ela, que eu tenho certeza que ela vai sair encorajada a amar mais o Senhor, a querer conhecer mais a Deus, a não ter o seu amor pelo Senhor esfriado, e ela todos os dias, semanalmente, estar em contato com a palavra de Deus. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Luiz e até mais.